GNT da Mesa São Paulo. Essa semana nós preparamos 3 diferentes tipos de verrines. Verrines é um conceito novo de sobremesa, em que a gente utiliza diversos tipos de texturas, sabores, mesclando normalmente mousses, com geleias, com colhido de frutas, com alguns tipos de farofas, então vários tipos de texturas diferentes, com frutas frescas, com frutas levemente cozidas, propiciando ao cliente uma sobremesa diferenciada, pequena, onde ele come muito mais por menos quantidade calórica. No passado se faziam taças muito grandes, hoje a gente tenta modernizar as receitas, fazendo receitas menores, mas diversificando bastante as texturas e os sabores. E as outras duas receitas que nós fizemos, nós utilizamos uma base de laranja amarga, então que é uma espécie de uma geleia de laranja amarga, onde se reduz suco de laranja com açúcar, se faz um concentrado desse suco com cascas de laranja e se mescla com uma mousse de chocolate branco. Essa mousse de chocolate branca também, você mesclando com uma fruta cítrica, você cria uma harmonia de sabores muito legal. Eventualmente a gente também utilizou um pouquinho de crumble, que é uma espécie de uma farofa que se faz, tipo de uma farofa como se faz para colocar em superfície de cuca, né? Onde a gente mistura manteiga, um pouquinho de farinha de amêndoas, eventualmente um pouquinho de canela, e você cria essa textura colocando no forno, então ela fica sequinha e toda empelotadinha, você esmigalha ela e coloca na superfície.